Bom, gente, eu trouxe aqui uma coisa ainda, né, sobre o carnaval. Na verdade, eu quero falar disso aqui. Respeitem a inteligência do povo. Carnaval não elege presidente. Aí aqui ele fala assim, né, o Ricardo Noblat, o que passou na avenida foi apenas um bom samba. Aqui está o carro, né, do o presidente Lula. Nunca uma escola de samba rebaixada chamou tanta atenção, de fato. Dir-se-á, porque foi em ano eleitoral e ela homenageou um presidente da República vivo no exercício do cargo e candidato a mais um mandato. Isso bastava para que atraísse os holofotes. Pode ser. Mas daí a ser criticada, como foi antes mesmo de entrar na Sapucaí, só sendo porque o homenageado não é querido pelos donos dos principais veículos de comunicação do país. Nos últimos 23 anos. Peraí, Luigi! Vem aqui! Vem, mãe! Vem, mãe! Vem aqui, ó! Vem aqui! Vem aqui! Nos últimos 23 anos, em pelo menos 15 ocasiões, a Escola de Samba do Rio, que subiu da Série Ouro para o Grupo Especial, foi rebaixada logo no ano seguinte à sua promoção. É sempre assim, gente. É por isso que eu falei para vocês isso todos esses dias. Em São Paulo, acontece algo parecido também. Essa tendência de bate-volta é comum devido à disparidade de recursos entre as divisões, e os exemplos mais recentes incluem Unidos de Padre Miguel, foi rebaixado após conquistar o acesso em 2024 e desfilar na elite em 2025. Império Serrano subiu em 22 e caiu novamente em 23. Estácio de Sá, promovido em 2019 e rebaixado em 2020. Império Serrano, 2019, subiu em 17, não houve rebaixamento em 18, então ela subiu 17, 18 ela conseguiu ficar e caiu em 19. Repito o que já disse, faça Lula o que fizer, de bom ou de mal. As elites o rejeitam e sempre rejeitaram, porque ele não é um deles e porque governa preferencialmente para os pobres. Dos pobres, desde o Império, as elites mantêm distância. O fim da escravidão arruinaria o país, eles diziam. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. O país só cresceu desde então. Hoje é a 11ª maior economia do mundo. As leis trabalhistas de Getúlio Vargas seriam nefastas para a economia. Elas também diziam, as elites, né? Não foram nefastas. Getúlio Vargas passou a história como o pai dos pobres que modernizou o Brasil. O 13º salário, à época de sua criação, houve um jornal O Globo que estampou como manchete de capa, considerado desastroso para o país, um 13º salário. Vou até colocar aqui a capa do Globo. Eu até já mostrei aqui essa capa mais de uma vez. Essa capa é um clássico quando a gente fala desse assunto. Deixa eu só colocar para vocês bonitinho aqui para a gente acompanhar. Oh, meu Deus, aí vem o direito autoral do negócio. Essas horas, mano. Rapaz, é o do sindicato aqui. Olha, eu vou dizer um negócio, rapaz. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Foi. Essa capa aqui, ó. Tá vendo? A capa do Globo, falando do 13º salário, que seria desastroso, tá? Então, enfim, que se tornou um emblema dessa questão que a gente está falando da escala 6x1, né? Em breve virá uma campanha contra a proposta de acabar com a jornada de trabalho 6x1, trocando-a pela jornada de 5x2. Do contrário, o país voltará a afundar. A Folha de São Paulo, que celebra 105 anos da circulação do jornal, mudou seu slogan para um jornal a serviço da energia limpa. Antes, e desde 1961, era um jornal a serviço do Brasil. Coincidentemente, né, gente? Mas aqui, Bolsonaro beneficiou-se ao extremo da repulsa das elites ao PT. Às vésperas do segundo turno disputado por Bolsonaro e Fernando Haddad, o título do editorial do Estado de São Paulo foi Uma Escolha Difícil. As elites ignoravam o mal que Bolsonaro representava, um golpista, confesso.
um órfão, confesso, da ditadura, um defensor da tortura e morte de desafetos, um sem projeto para governar o país. A Sapucaí não foi o cenário de um crime eleitoral, nem dos ditos especialistas viram algum crime. As escolas são livres para louvar ou execrar o que quiserem. Passou na avenida um samba popular, bem avaliado pelo júri, apenas isso. Poucos se lembraram dele na hora de votar. Carnaval não define eleição. Respeitem a inteligência dos eleitores. Eu achei que o Carnaval foi muito bem nesse texto. É isso, gente. E a orientação do governo, inclusive, para o governo e tudo mais, é de deixar passar. Porque uma hora vai passar esse delírio. Entendeu? Deixa eu só arrumar aqui meu enquadramento. Essa hora vai passar esse delírio. Mas é importante a gente trazer, né? Porque, bom, eu ouvi, o que eu ouvi ontem de uma pessoa que acompanha o carnaval? A Escola Unidos da Janja, até isso eu ouvi, vocês acreditam? Unidos da Janja. Então, assim, o burburinho ia acontecer, era inevitável e, de fato, foi muito bom para a escola tudo o que aconteceu, mesmo com o rebaixamento, porque eles tiveram uma repercussão de ser uma escola rebaixada, que apresentou um enredo que gerou todo o processo eleitoral e que, na verdade, representa o presidente que está eleito. Tudo isso que aconteceu, na verdade, foi aquele a males que vem para bem, sabe? Foi aquele a males que vem para bem. E vem aqui, Shakira. Shakira. Ai, meu Deus, não consegui pegar e mostrar ela para vocês. Vem aqui. Ai, meu, vocês são muito loucos, esses gatos. Então, eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, sabe? Foi melhor assim. Até a Globo ter boicotado foi melhor assim, porque aí as pessoas não vão dizer que elas foram influenciadas pelo desfile, porque o desfile foi mostrado de uma maneira totalmente bizarra. A gente não conseguia, assim, ter uma noção do que estava acontecendo, né? Então, foi assim, totalmente esquisito o jeito que eles transmitiram para quem está acostumado a assistir carnaval e depois acompanhou as outras escolas, então a gente percebeu essa diferença. E todo esse chororô aí da esquerda só mostra que eles são realmente os neoconservadores na lata da conserva, porque a carapuça serviu, né? Então, é exatamente isso que aconteceu. Então, é legal para a gente entender que não foi uma propaganda eleitoral. E a grande verdade, gente, é que quem é anti-PT não vai mudar a sua opinião, né? Então, é triste a gente falar isso. Mas, infelizmente, é o que é. Mas eles jogam com esse fundamentalismo religioso. E é isso que a gente precisa combater esse ano, né? Para que as pessoas elas não se utilizem da fé alheia para se eleger. Porque muitos já se utilizam da fé alheia, inclusive, para enriquecer. E é isso que eu quero trazer para vocês agora, os queridos que estão muito preocupados com o samba, mencionando a família em conserva, esqueceram disso aqui. As fortunas dos pastores em conserva. Edir Macedo, 5,6 bilhões. Valdemiro Santiago, 1,4 bilhão. R.R. Soares, 736 milhões. Silas Malafaia, 300 milhões. Hernandes e Sônia, 130 milhões. Isso, gente, que para mim é um desrespeito com a fé. E é o que esse cara fala aqui, ó. Isso sim é um desrespeito com o povo. Você transformar a fé em negócio. E não o que foi mostrado na avenida, que foi distorcido, porque, na verdade, eles sabiam muito bem que a ironia da família conservadora
era porque, em grande parte, essas pessoas, elas são delinquentes nos atos e conservadoras nos costumes, né? Então, a gente sabe disso e eles também sabem, e por isso que serviu tanto o que aconteceu. Bom, quero dar aqui uma boa noite para Malu Fazio, minha querida, uma boa noite. Socorro Gondim também, boa noite. Marcelo, nosso cafezinho, estou precisando de um cafezinho, Marcelo, mas estou tentando não tomar, porque eu estou demorando para desligar da live. Eu estou demorando. Nossa, gente, vocês não sabem o quanto é complicado. O conteúdo, o nosso conteúdo é muito pesado. E assim, para desligar depois que termina a live é muito difícil. Porque a gente acaba já procurando notícia para o dia seguinte. A gente é muito louco, né? Então, aqui o Bet Quebrada também. Edir Macedo, 5,6 bi declarado. Deve ter uns 10 escondido, ladrão. E aqui a Miriam Morelli. Boa noite, pessoas lindes. Adorei. Muito. Eu adoro essas pessoas lindes. O descafeinado aqui em casa não fico sem. Então, Janda, mas eu... Gente, sério, vai chegando essa hora. Eu tava tomando café toda vez que eu abri a live. Não sei se vocês lembram, eu entrava tomando café. Aí, gente, eu perdi todos os meus horários e ficou assim. Olha, eu vou falar, cara. Rapaz. E, bom, bora lá através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix. folhademocrata@gmail.com. Gente, manda R$3. R$3. R$5 pra gente fechar essa meta. Vamos lá? Hoje eu sei, um dia que não tem notícia, gente. Sempre tem notícia, que eu sempre vou atrás de notícia. E vocês sabem que aqui eu procuro nacional e internacional. Eu trago de tudo. Mas vamos lá, que eu sei que a nossa audiência não está muito alta hoje, então eu vou precisar contar com quem está aqui para poder fechar a meta. Não acontecer que nem ontem, que tinha mais gente, eu acabei não fechando. Então, vamos lá, os nossos poucos e bons, para que a gente possa continuar o nosso programa. Porque, sim, daqui 2 semanas teremos muitas novidades para vocês por aqui. Vocês não vão ficar sem Folha TV os finais de semana. Então, a gente precisa da contribuição de vocês para continuar fazendo o nosso trabalho, continuar tanto aqui como nos finais de semana, para a gente poder arrastar nossa programação. Lindy, não pode ser... Pode não ser o café, a agitação da mente acelerada. Pois é, eu não posso tomar muito café depois das 7 horas da noite, assim, 6, 7 horas. Mas eu estava tomando porque, como a gente fica falando aqui, não é que a gente está falando sozinho, mas como a gente está falando com o notebook, você precisa estar elétrico, você precisa estar eletrizado na live, né? Porque a gente passa conteúdo, a gente vê conteúdo, a gente conversa com vocês e tudo mais. Então, eu tava tomando café. Aí agora, gente, eu tô tomando água. Água com gás mesmo. Tô tomando num gargalo, porque às vezes é porque meus gatos derrubam os copos, entendeu? Tomando num gargalo. Gente, vocês são de casa, tá? Vocês estão aqui em casa. E aqui a Miriam Morelli, querida, muito obrigada. Ela que deixou aquele caramelo aqui na nossa live. Então, vamos lá. Faltam R$98, mais 2 membros para a gente fechar a conta e passar a régua. Bora de Pix ou Superchat, gente. É isso. Quem puder mandar aquele 5 maroto, puder mandar 10. Eu sei que tem gente que contribui com todos os programas, mas... eu peço que vocês, se possível, contribuam aqui para que a gente possa continuar. Nós não podemos ficar muitos dias sem bater meta. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui às nossas coisas. Penduricalhos. Dino proíbe novas leis com remuneração que exceda o teto. Então, vamos ver por aqui. O ministro Flávio Dino, do STF, proibiu a aplicação ou a edição de novas leis que permitam o pagamento de salários ou de verbas indenizatórias acima do teto constitucional, os chamados penduricalhos, suspensos por ele em 5 de fevereiro.
Dino disse ter feito uma reflexão complementar à liminar inicial e que é preciso evitar inovações fáticas ou jurídicas, pois isso poderia embaraçar deliberações que cabem exclusivamente ao STF. Na nova decisão, ele ainda afirmou que é proibido o reconhecimento de qualquer nova parcela relativa a suposto direito pretérito, que não as já pagas na data da publicação da liminar, ou seja, ele não deixou nem receber as passadas. Então é assim, o que foi pago até aqui foi, o que ficou para trás vai ficar para trás. O magistrado lembrou que segue correndo o prazo de 60 dias para que os órgãos da administração pública de todos os níveis da federação publiquem as verbas remuneratórias e indenizatórias que despendem com a indicação específica das leis que fundamentam, tá? Então ele pediu, né, para que a administração pública, né, todos os cargos, publiquem as verbas exatamente conforme a lei, tá? Que regulariza esses salários, que regulariza essas métricas, tá? Então, cada função tem ali um valor estipulado em lei, e aí é isso que eles estão pedindo, tá? Ele também mencionou a emenda constitucional de 2024, que prevê que apenas verbas indenizatórias previstas em lei de caráter nacional estejam fora do teto. Segundo o ministro, mais de um ano depois da promulgação da emenda, a regulamentação ainda não foi feita pelo Congresso. Então está aqui, tem que examinar a fixação de regime transitório, caso o Congresso Nacional não cumpra o seu dever de legislar e mantenha a omissão institucional. Renova-se o já formulado apelo ao legislador. Tá? Então, a liminar de Dino está prevista para julgamento na próxima quarta-feira, 25, quando os ministros vão decidir se referendam ou não a medida. A tendência é pela confirmação da decisão. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!